Bate-Book, já estamos de volta, 19 horas, 18 minutos. Professor Ronaldo Bastos, vamos ver a história da fábrica de papel e papelão Bom Retiro de Guaíba. Exatamente. Acabei de ver. Vocês conhecem Bom Retiro de Guaíba? Não. Eu não. Pois é. Bom Retiro de Guaíba é um local que fica a 24 quilômetros do centro de Guaíba. Em 1887 não era nada, aquilo era uma zona absolutamente erma. Sim. E um alemão chamado Henrique Bruckmann imigrou para o Brasil para montar os gasômetros. Sim. Em 1875 ele veio para cá. E em 1885, 10 anos depois, ele começa a construir, lá em Bom Retiro de Guaíba, uma fábrica de papel e papelão. Que foi, segundo os estudos que está se fazendo, que estão sendo feitos, a primeira fábrica regular brasileira. Porque nós tivemos algumas coisas artesanais, até na época de Dom João VI, né? Mas uma fábrica regular, se realmente se confirmar que ela foi iniciada, no caso, começou a sua operação em 1887, e parece que isso está confirmado, ela foi a primeira fábrica de papel e papelão do Brasil. E essa fotografia aí mostra como era essa fábrica em 1910. Alguns anos depois, nós não temos fotos do início, né? Vejam agora essa foto seguinte, né? O Bruckmann, o fundador, ali à esquerda. Sim. E à direita, uma carteirinha de sócio. Esse é um documento importantíssimo e único. Ele está hoje na propriedade do Bruno Scharschmidt, lá de Guaíba, que é neto de um dos diretores da empresa. Essa carteirinha diz ali, fundado em 1899, né, 1889, não sei se vocês conseguem ler daqui. É um clube de tiro, é uma sociedade de tiro ao alvo. Ela foi criada pela própria empresa para diversão dos funcionários, porque era impossível, não tinha nada lá. Então eles criaram um clube de tiro. E ela foi fundada em 1889. Ora, a fábrica, exatamente, ela é a fábrica anterior à República. Então, se confirmar isso, e parece que se confirma, realmente é a primeira fábrica do Brasil. Essa era a máquina de fazer papel e papelão já na década de 30, de misturar, de fazer a mistura com a soda cáustica, que é o processo que dá aquele cheiro ruim que dava antigamente e tal. Essa próxima fotografia já é a oficina da fábrica. E vejam, lá no fundo parece que tem uma correia para cima, né? É porque essa fábrica, ela, vamos dizer assim, funcionava com uma máquina a vapor com um eixo central. E todas as máquinas, não tinha motor particular em cada um. Funcionavam... Era uma máquina que movimentava a fábrica inteira, exatamente. Então ali estão os funcionários, lá atrás está o gerente, o Fritz Scharschmidt, né? Pode seguir adiante. Vejam aí quando montaram um cilindro para secar papelão, isso é 1935. Ai, que coisa fantástica. Eles fabricavam papelão. Para vocês terem uma ideia, no momento em que essa fábrica começou a operar, todas as livrarias e editoras do Rio Grande do Sul passaram a encadernar seus livros com aquele papelão. Feito aqui, exatamente. E ele fabricava também um papel que eu acho que, principalmente os mais velhos, aqui o JK, o Clóvis e eu, conhecemos, o resto é tudo gurizado, o Jorge Inácio, a Magda. Eu não conheço nada disso. E a Carla. Aquele Aquele papel de embrulho que tinha nos armazéns e nos açougues para enrolar pão, aquilo era tudo feito aí na fábrica de papel e papelão. Não pode se lembrar. Não, pode não ser esse teu, mas eu já comprei pão embrulhado. Essa fábrica aí não é, depois não sucedeu a Celupa? Essa aí foi que virou o Borregardes depois tudo. Não. Também não. Aí que está. Eu já vou chegar nesse assunto. Eu vou chegar nesse assunto. Não tem problema, vou chegar. Pode seguir adiante. Aí está o escritório. À esquerda está o escritório que eles tinham em Porto Alegre. Esse escritório ficava num prédio onde hoje, para vocês saberem bem, esse prédio aí foi demolido para a construção da prefeitura nova. Ou seja, esse prédio ficava atrás da prefeitura, atrás do Paço Municipal. E aí esses tinham um telefone. No guia telefônico de 1915, eu fui achar 7 telefones na Rua das Flores, que se chamava, a atual Siqueira Campos, chamava Rua das Flores, que era uma ruazinha pequena que dava para os trapiches do porto. E eles tinham um telefone, só que lá na fábrica não tinha telefone. O que eles fizeram? Eles criaram um serviço de pombo-correio. E se comunicavam diariamente por pombos correios com os pedidos que iam daqui para a fábrica. Coisa fantástica isso. E ali à direita está um cidadão
cujo neto o JK conheceu muito. Esse cidadão se chama Sebastião Brito. Avô do Ney Brito, que tu conhecesse, que foi chefe da Casa Civil. Claro. Exatamente. Esse cidadão comprou um sítio em Guaíba e depois se associou à fábrica. Ele se associou à fábrica, né? E já em 1910, o Bruckmann, o fundador, já não era mais, aí era ele o grande acionista da fábrica e ficou por muitos anos ali. Pode seguir adiante. Era um sósia do Rui Barbosa. Aí Esse tá precisando botar implante, tá com uma bigode fotografia enorme. muito interessante que mostra o tipo de matéria-prima que a fábrica usava. A fábrica jamais usou cavaco de madeira, ela usava bambu. É mesmo? Bambu, exatamente. E inclusive trouxe mudas da Europa que tinham um cerne mais grosso que dava mais rendimento. Então, quando veio a guerra, o bambu exigia muita soda cáustica. Então, eles começaram a pegar palha de arroz e fizeram papel e papelão aqui com palha de arroz, que precisava menos soda cáustica. Deixa eu ver. Já tinha Bom, outra aí forma. toca adiante. Hoje, a fábrica são essas ruínas. Eu estive lá visitando no dia 22 de novembro. Estive lá, fui muito bem recebido pelo pessoal de Guaíba. E o que resta hoje são essas ruínas. Mas existe um projeto na Prefeitura de Eldorado para transformar isso aí num museu do papel, dada a importância dessa empresa. Mas esse negócio parece que ainda não saiu do papel. Então, pra ficar na área. Eu gostaria até que o Adão ou o Lara estivessem aqui, que eu ia pedir para eles que ver o que se podia fazer, certo, porque nós estamos perdendo uma fatia importante da nossa história ali. Essa fábrica é pioneira. E ela foi a responsável por esse polo de celulose que nós temos. Depois da celulose. Ela foi vendida em 57 para Votorantim e foi transferida aí para Guaíba, se transformou na fábrica de papel Pedras Brancas. Essas vocês conheceram. Tá? E em 97 foi vendido para Santer e hoje é a fábrica de papel Santa Terezinha. Então veja a história aí. Sabe que ele contar a primeira fábrica nossa ter sido criada por um imigrante alemão. Exatamente. Que veio com outra função de criar os gasômetros. Isso é tão lindo, porque é uma injustiça tão grande com Portugal, quando as pessoas assim intempestivamente dizem: os Estados Unidos são um país industrializado, riquíssimo, e nós do terceiro mundo, América Latina, tal, porque lá foram colonizados por ingleses, irlandeses e nós pelos portugueses. Isso é uma maldade. A diferença está na quantidade de imigrantes que receberam. Exatamente. O Brasil recebeu 6 milhões de imigrantes. Sabe quantos os Estados Unidos recebeu? 40 milhões. E aí tu começa a ver, pipocar, porque essa história que tu conta, hoje, é a história de Caxias, de Farroupilha, de Carlos Barbosa, de todas as cidades industrializadas aqui no estado. 19h25, economizando.